O judiciário está utilizando uma estratégia para obstruir as ações que têm vistas a solicitar algum tipo de atendimento médico ou procedimento médico. E eu tenho visto isso acontecer muito mais em famílias, em pais e mães de autistas, com alguma ação protocolada, seja contra o plano de saúde, ou seja contra o Estado. E porque eu tenho filhos autistas, né? Mas evidentemente isso acontece também em outros casos de saúde. Vamos lá, qual que é a estratégia? Eu pensei que tinha acontecido só comigo até assistir um vídeo. Depois do meu vídeo, vocês vão ver um vídeo melhor do que o meu vídeo, de uma mãe contando o que acontece com ela, com o plano de saúde top que ela tem, nas palavras dela, né? Não usa essa palavra. Ela diz que o plano dela é o mais top e que o plano dela está fazendo isso. E isso aconteceu também no caso do processo do Pedro e do Breno, que estão estagnados, com liminares não sendo cumpridas desde agosto de 2022. Não é por culpa dos advogados, não é por falta de eles provocarem judiciário, e nem por falta de vontade também. Por essas estratégias assim absurdas que eu vou falar para vocês agora. Um exemplo, tá? Do que aconteceu conosco. Eu já nem me lembro mais quando foi que o Estado pagou uma vez. Eu sei que foi em abril, já faz um ano e meio. Um ano e meio. O Estado pagou uma vez só, através do processo, né? Pagou uma vez só, um mês de tratamento para o Breno. Nós temos duas ações protocoladas, sendo uma para o Pedro e outra para o Breno, né? Com pedidos parecidos protocolados no mesmo lugar. Pois bem, o Pedro foi submetido a uma perícia, e essa perícia reconheceu a deficiência dele, não só reconheceu como indicou terapias, e isso está parado também. E o caso do Breno, o Breno não passou por perícia, mas o Breno foi reconhecido também o direito e foi pago. Em abril de 2023, foi pago um mês de terapia, um mês. Que era, na época, a clínica mais barata, de R$18.360. Eu lembro que eu estava olhando o celular, estava no banheiro, com o celular na mão, entediado, fui acessar uma conta que eu não costumo acessar. Lá nessa conta tinha 9.200 uns quebradinhos. Aí liguei para o advogado e perguntei, olha, porque eu imaginei que fosse do processo, né? Quem ia doar não ia doar assim, o valor tão quebrado também. Aí liguei para os advogados e eles confirmaram que de fato era referente a metade. Eu falei, tá, mas o que eu vou fazer com 9 mil e poucos reais, sendo que o lugar mais barato é 18.360? Ele disse, vão depositar. O Estado e o município foram condenados e cada um vai pagar uma parte. E aí eu pensei, ufa, o do Breno acabou, né? O do Breno tá resolvido. Agora todos os meses vai entrar esse valor e o Breno vai ficar pelo tempo que necessário for, se tratando através dessa ação que prosperou através do Estado. Leia do engano, né? Aí eu perguntei para o advogado, quais documentações o senhor precisa para protocolar no processo, para pedir que o juiz libere o valor em tempo hábil, de não acabar o primeiro mês de terapia, para que não interrompa. Porque a maior preocupação dos pais é interromper, trocar de clínica e interromper é um baita de um problema. Primeiro porque o primeiro mês em uma clínica é muito mais para os profissionais fazerem uma avaliação da criança do que qualquer outra coisa. Eles aplicam sim alguns métodos, mas é muito mais de adaptação. O primeiro mês, um mês só, ele não produz muito resultado. Ainda mais se esse mês for o primeiro mês. E aí o advogado falou assim, olha, Fábio, eu preciso de 2 documentos. Nota fiscal e orçamento atualizado. Ainda que o preço seja o mesmo, eu preciso que ela faça um novo orçamento, que a clínica emita um novo orçamento com data atualizada. Pois bem. Fui lá para a clínica, feliz e contente e faceiro. O que eu fiz? Antes mesmo de ter a vaga, porque não ia ter vaga para todas as cargas horárias ali, só porque eu tinha dinheiro, né? Só porque eu aparecia ali. Não ia ter vaga no dia seguinte, como não teve. A gente esperou ainda uns 15 dias para o guri começar. Mas eu paguei adiantado. Eu disse, eu preciso te pagar, porque eu preciso da nota, porque eu preciso mandar para o advogado, para que não interrompa a terapia das crianças, para adiantar as coisas. Então, mesmo que ele não comece agora, vamos contratar, vamos fechar. Beleza. Paguei o mês, peguei a nota fiscal referente ao valor total, peguei o orçamento, encaminhei para o advogado. Aí o Breno, um tempo depois, iniciou aquele mês, terminou aquele mês, e eu em contato com os advogados, e nada, e eu assim, tá, e aí provoca o judiciário. Até que um deles disse, olha, que assim, o doutor fulano entende que se a gente ficar também
postando muitas coisas ali no processo, entende que a gente está tumultuando o processo, isso pode acabar prejudicando mais do que ajudando. Então a gente tem que aguardar mesmo, não tem muito o que fazer. E aí, uns 10 meses depois, 9, 10 meses depois, uma contadora lá que representa o Estado pediu. Eles impugnaram a prestação de contas, e pediram relatório de todas as atividades desenvolvidas diariamente, com o carimbo e a assinatura de cada profissional e com a assinatura do pai ou mãe que acompanhou. Diariamente. Quem tem filho autista sabe que isso não é uma coisa impossível. Assim, no mundo ideal, isso até dá para fazer, desde que seja combinado previamente, por a forma de entrega, né? Porque assim, quando a gente está no primeiro mês de terapia, nossa preocupação maior é que essa criança passe o maior tempo possível recebendo terapia. E não se pede isso meses depois, porque assim, vamos falar do mundo ideal e do mundo real. No mundo ideal, o profissional ele tem tempo, ele atende aquela criança, aí ele entrega aquela criança pro pai ou pro próximo terapeuta que vai fazer a próxima sessão, e ele volta para sua salinha, respira, regaça as mangas e começa a escrever um lindo e detalhado relatório sobre o atendimento, a data, o horário, o nome da criança, o que foi feito, o que ele percebeu. Aí esse lindo relatório ele vai imprimir, aí ele vai chamar o pai e a mãe lá para assinar, ele vai pegar um carimbo e vai assinar também. Isso no mundo ideal. No mundo real é assim, Pedro está agendado para as 8 horas, o Cauã está agendado para as 8, vamos supor em sessões de 50 minutos. Pedro agendado às 8, Cauã agendado 8h50, Natália agendado 9h40, César agendado 10h30, Luciana agendada às 11h20, e se esse cara não atrasar nenhum atendimento, nenhum minuto de nenhum atendimento, ele ainda tem a chance de, talvez, ele consiga almoçar. Talvez ele consiga comer alguma coisa. É assim que funciona, é muito dinâmico. Quando o profissional ele entrega, porque assim, esses profissionais que ganham muito bem para fazerem o que estão fazendo, as clínicas arrancam o couro deles fora. Desculpa não ter um vocabulário um pouco mais sofisticado, que nesse momento eu estou bastante cansado, eu estou gravando um vídeo que eu não queria gravar, mas eu me sinto obrigado. A clínica arranca o couro dos profissionais. Eles não têm tempo de fazer relatório, entregar para os pais, etc. O máximo que dá para fazer é aquele relatório boca a boca, aquele relatório verbal. Ao final da consulta, pega o pai ou a mãe, puxa pelo braço, chama num canto, diz, olha, hoje foi assim, assim, assado. Pronto. Hoje foi assim, assado e frito. Isso é o relatório. Isso é o relatório. Isso é o melhor, isso na real é isso que acontece. E é isso que acontecia e eu nunca achei ruim. Mas assim, se pedem tudo junto, tá? Vamos imaginar que pediram tudo junto. Eu preciso de nota fiscal, preciso de orçamento atualizado, preciso de relatório diário, nesse relatório precisa constar isso. Eu vou chegar lá na clínica e vou dizer, olha, o advogado pediu isso, vocês têm condições de entregar? Aí a pessoa vai dizer, olha, para entregar isso aqui, eu vou ter que daqui a pouco, então, no caso do teu filho, eu vou ter que usar um pedaço da sessão dele para não prejudicar o outro. Então, ao invés de ele ter uma sessão de 50 minutos, ele vai ter uma sessão de 40 minutos, né? Para que seja liberado antes, esse profissional tenha tempo hábil de elaborar esse relatório, imprimir, entregar e assinar, carimbar e coletar a assinatura de vocês. Eu estou sendo bem otimista, esse cara é super ágil, né? 10 minutos. Na real seria menos, na real a gente ia reduzir a consulta de 50 para 30 minutos e esse profissional ia ter 20 minutos para fazer toda essa parte para entregar para atender, né, os desejos do requerente. O que não é errado, né? Se o requerente é quem está bancando, não é errado. Errado é pedir isso 10 meses depois, 9 meses depois, 1 ano depois. É evidente que a clínica não fez. Já mudou até o quadro funcional, liguei para a clínica, 30% dos colaboradores que trabalhavam lá na época já nem trabalham mais lá, nem lembram que a gente existe. E não existe. Então, assim, isso é uma estratégia. Até o próprio advogado ele colocou ali na réplica dele. Na verdade, nunca foi impugnada a prestação de contas, porque lhes foi apresentada uma nota fiscal descrevendo tudo, toda a prestação de serviço que foi entregue, que foi baseado, inclusive, nesse documento, que pagaram o primeiro mês.
Um documento parecido, só que ao invés de nota fiscal era um orçamento. E aí não responderam ainda, agora podem responder, levar o tempo que eles quiserem para responder. E aí eu vi uma mãe falando que o plano de saúde dela tá aplicando essa mesma canalice. Então eu quero só alertar vocês, quem está passando por isso, e o advogado dizer, é só a nota fiscal. Não é só a nota fiscal. Cada vez que vocês mandarem uma coisa, eles vão pedindo mais coisa, e a ideia disso aí é massacrar a nossa vida, para tornar ela mais difícil do que já é, e tornar impossível e obstruir a entrega dos relatórios. Obstruir que a criança tenha atendimento. Estou olhando para baixo, mas não estou lendo nada. Isso aqui. Tem muitas distrações aqui nessa mesa. Mas é isso. É isso que eu queria falar para vocês. O vídeo já passou do tempo que eu pretendia, para variar. Mas pelo menos eu tenho um trenzinho aqui. Um parênteses, antes que alguém diga assim, mas na clínica que eu vou eles entregam. Eu não estou dizendo que nenhuma clínica entrega. Até porque eu não conheço todas as clínicas do planeta. Eu conheço todas as clínicas pelas quais a gente passou. E não foram poucas. Foram muitas. E em todas essas clínicas a realidade é a mesma. É frenético. A rotina é frenética. Não dá tempo de fazer relatório. Não dá tempo de fazer, muito menos com essa riqueza de detalhes. Não dá tempo. Os pais nem interesse têm. Isso só é feito quando é combinado previamente. Mas tal clínica consegue. Legal, parabéns para eles. Eu não estou dizendo que ninguém consegue, que ninguém faz. Eu estou dizendo que na minha realidade, na minha capacidade de perceber, nas clínicas que eu já fui com os meus filhos, isso não acontece. Só pode acontecer se for previamente acordado. Conforme a resposta da clínica. A própria clínica respondeu isso, olha. A gente perguntou para os pais como que eles preferiam a entrega, que para nós seria mais fácil uma reunião semanal e ao final de cada atendimento um feedback, ou ao final de cada sessão, ou ao final de cada dia um relatório verbal, e a gente se deu por satisfeito com isso. A gente não quer papel para levar para casa, a gente quer levar o nosso filho melhor para casa. A gente quer levar nosso filho para um futuro melhor, e não papel não vale nada para nós. Eu não estou com isso também menosprezando a importância de um registro. Eu só estou dizendo que pedir tudo isso junto é razoável. Pedir tudo isso 10 meses depois é absurdo. Só isso. Gente, vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Minha filha faz terapia e eu tenho reembolso do plano de saúde. Um plano top. E de alguns meses pra cá, o plano começou a pedir coisas, né? Começou a pedir pra mandar frequência, não sei o que. Aí beleza, esse mês eu mandei a nota fiscal e mandei uma frequência. Aí eles me mandam um e-mail dizendo, olha, você precisa mandar também a frequência da escola. Eu sei que eu não sou obrigada a mandar, mas eu mandei pra me livrar logo disso. Mandei a frequência da escola. Aí mandei a frequência. Aí eles me mandam um e-mail dizendo, olha, você precisa mandar a frequência da clínica, assinada por você, porque eu tinha mandado a frequência da clínica sem ser assinada por mim. E precisa mandar também relatório terapêutico da clínica. Aí você me diz, por que cargas d'água? Eles não pediram esses documentos que eles querem da primeira vez que eu mandei a nota fiscal. Por que eles ficam toda vez pedindo uma nova coisa? De duas uma, ou eles estão muito desorganizados, ou eles estão obstruindo para adiar o pagamento, né? Isso é má fé. Se for essa segunda coisa, é má fé. E assim, gente, eu já paguei a terapia dela, eu estou pedindo reembolso, tá? De certa forma, a gente tem um planejamento financeiro, eu preciso desse valor, eu já organizo as terapias dela contando que o plano de saúde vai pagar, entendeu? E não é justo que isso aconteça. Eu sei que isso está acontecendo comigo, acontece com gente acontece de forma muito pior com algumas pessoas. A gente precisa fazer alguma